Uzá foi filho de Abinadab, o homem que hospedou a Arca da Aliança em sua casa após as calamidades que atingiram os filisteus. A história de Uzá ficou conhecida na Bíblia principalmente pelo fato de ele ter sido morto ao tocar na Arca do Senhor enquanto ela estava sendo transportada para Jerusalém. De acordo com o texto bíblico, Uzá tinha 2 irmãos chamados Eleazar e Aió. Esse último também estava presente quando ocorreu o incidente que custou a vida de Uzá. Alguns estudiosos argumentam que talvez Uzá e Aió não fossem especificamente filhos de Abinadab, mas um descendente dele, talvez um neto. De qualquer forma, Uzá e Aió pertenciam à casa de Abinadab. A Bíblia diz que quando os israelitas foram derrotados pelos filisteus, na ocasião das mortes dos sacerdotes Ofni e Finéias, filhos do sumo sacerdote Eli, a Arca da Aliança foi capturada. Os filisteus levaram a arca para suas cidades, mas foram castigados pelo Senhor. Aterrorizados e não aguentando mais as desgraças que estavam recaindo sobre eles, os filisteus entenderam que a Arca da Aliança tinha de ser devolvida aos israelitas. Foi nesse contexto que a Arca da Aliança foi parar em Kiriat Jearim. Os homens daquele lugar levaram a arca até a casa de Abinadab e separaram Eleazar, filho de Abinadab, para ser o responsável por ela. A morte de Uzá. Depois de muitos anos que a arca estava na casa de Abinadab, Davi, que àquela altura já estava reinando sobre os israelitas, decidiu levar a Arca do Senhor para Jerusalém, confirmando a posição daquela cidade como o centro religioso de Israel. O problema é que a missão de transporte da arca foi um verdadeiro desastre. A Bíblia diz que eles colocaram a arca em um carro novo tracionado por bois, e Uzá e Aió ficaram responsáveis por dirigir a carroça. A princípio, o transporte da arca foi acompanhando de uma caravana que fazia uma grande festa perante o Senhor, até que algo aconteceu. Quando a caravana estava chegando à eira de Nacon, parece que os bois tropeçaram ou fizeram algum movimento que fez com que a arca pendesse. Foi então que, de forma precipitada, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, e a ira do Senhor se acendeu sobre ele. Dessa forma, Deus feriu Uzá e ele morreu ali mesmo, ao lado da Arca da Aliança. Por conta disso, aquele lugar ficou conhecido como Pérez Uzá, cujo significado faz referência ao irrompimento da ira de Deus contra Uzá. Esse acontecimento deixou o rei Davi muito abalado. Ele teve medo do Senhor, e naquele momento até desistiu de continuar o transporte da arca para Jerusalém. Então a arca foi levada para a casa de um homem chamado Obed-Edom, onde permaneceu por 3 meses. Por que Uzá morreu ao tocar a arca de Deus? O texto bíblico informa claramente que Uzá morreu, porque basicamente o Senhor considerou sua atitude uma irreverência, 2 Samuel 6 versículo 7. Depois de a arca ter ficado em sua casa durante tantos anos, Uzá foi imprudente e acabou violando o caráter sagrado da arca que representava a presença de Deus habitando no meio do seu povo. Acontece que eles estavam transportando a arca de forma completamente inapropriada à luz das recomendações divinas. Deus havia ordenado que quando a arca fosse transportada, os coatitas, família dos levitas da qual a linhagem sacerdotal também foi separada, tinham de carregá-la sobre os ombros, Números 4 versículo 1 ao 20. Mas naquela ocasião eles estavam carregando a arca sobre um carro de bois, algo semelhante ao que havia sido feito pelos filisteus quando capturaram a arca. Por que Deus matou Uzá e não matou os filisteus que tocaram na arca? Nesse ponto muita gente não entende porque Uzá morreu ao tocar a Arca da Aliança, e o mesmo não aconteceu imediatamente aos filisteus que antes dele tinham capturado a arca. Na verdade, Deus havia permitido que a arca fosse levada pelos filisteus como juízo contra Israel. Além disso, o propósito de Deus era uma manifestação ainda maior de seu poder entre os povos estrangeiros, pois durante o tempo em que a arca ficou com os filisteus, eles foram castigados com grandes calamidades, e sua principal divindade, o deus Dagom, foi humilhado ao ter sua imagem despedaçada diante da arca do Senhor. Mas no caso de Uzá foi diferente. A arca havia ficado aos cuidados de sua família por muitos anos. Por conta disso, a maioria dos estudiosos entende que provavelmente aquela era uma família de levitas. Portanto,
Parece lógico presumir que Uzá tivesse conhecimento das ordenanças de Deus a respeito de como tinha de ser feito o transporte da Arca da Aliança. Então, quando finalmente havia chegado o momento em que a arca seria levada para Jerusalém, o lugar que se tornaria o centro do culto a Deus em Israel, os responsáveis por isso ignoraram as ordens do Senhor e tentaram transportar a arca a seu próprio modo. Assim, naquele contexto, o castigo sobre Uzá teve um caráter pedagógico para mostrar a todos que as coisas de Deus não podiam ser feitas de qualquer maneira. Gostou desse vídeo? Compartilhe. Se inscreva no canal, não esqueça de dar o seu like, e deixe no comentário a sua opinião. Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.